Boa noite. Vamos ficar em pé e vamos abrir nossas Bíblias para Isaías 59. Isaías 59. Eu vou ler os primeiros versículos aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Vamos orar. Deus, me dá a tua graça em expor esse texto para os irmãos que aqui chegaram e para todos quantos vão poder ouvir pela internet. O nosso prazer é que muitas almas ouçam a palavra de Deus. Nós queremos que teu livro circule em todos os lugares, para que almas te conheçam como Deus vivo e verdadeiro, e todos saibam que tua palavra, ela é a palavra da verdade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Bem. Hoje eu quero pregar sobre descobrindo a corrupção do coração do homem. Sem dúvida, eu quero pedir que os irmãos examinem o que está escrito, viu? É muito importante examinar. Porque é Deus falando, não sou eu. Tá? Então, se a gente examina o que está escrito, aí você saberá que a coisa não é derivada de mim mesmo. Ela é oriunda de Deus, né? Então, eu sinto alegria em pregar a palavra de Deus. Sinto alegria. Mesmo, irmãos, é uma responsabilidade tremendamente grande pregar o que Deus manda pregar. Especialmente num texto como esse. Isaías 59 é um texto riquíssimo. Eu acho que eu tenho umas 5 ou 6 mensagens só em Isaías 59. Só para os irmãos verem, 5 ou 6 mensagens no capítulo desse, um capítulo tremendo desse aqui, que tem 21 versículos. Tem muito mais, irmãos. A palavra de Deus é profunda. Então, quando você pensa que você já exauriu tudo, você nem chegou perto. É uma fonte de riqueza. Por que pregar aqui, irmãos, desse capítulo? Eu tenho aqui 3 razões. Primeira razão, vamos lá, é que esse capítulo aqui é o resultado do capítulo anterior. Você vai falar, pastor, é lógico. Isso aí para que falar isso? Sempre o número seguinte é resultado do número anterior, né? Mas notem, irmãos, o que acontece aqui é que Deus está falando com o povo de Israel da corrupção de Israel. Nos dias de Isaías, irmãos, eu já falei com vocês, só vou lembrar. Foi aquele período que houve depois do rei Uzias. A nação estava corrompida. Depois do rei Uzias, houve vários reis que corromperam mais ainda. Só teve um rei, aliás, 2 reis, que vieram posteriormente, que ajudaram a nação. Deus usou, foi o rei Ezequias e o rei Josias. Eles limparam a nação, limparam a parte religiosa da nação. Aqueles 2 reis foram usados por Deus para fazer uma limpeza. E fizeram o mesmo. Só que depois
lidar com o ser humano é assim, né? Você tem um período de avivamento, a igreja se ergue, de repente, quando o pastor morre, ou quando aquele homem vai embora, tudo acaba. O ser humano é assim. Nunca continua a mesma coisa. Eu tenho orado por um avivamento, orado dia a dia. Eu sei que as minhas orações são frágeis, são pequenas. Eu nem me considero digno de orar em comparação com aqueles homens que antes oravam, né? Mas nota, irmãos, vamos voltar aqui. O que acontecia em Israel é o que acontece hoje, irmãos. A gente sabe a diferença, né? A gente sabe que naquele tempo não tinha o que tem hoje. A ciência cresceu, a tecnologia avançou, né? Mas o pecado é o mesmo. Mesma coisa. O coração do homem sempre foi exatamente igual. Não mudou nada. É o homem corrompido, adúltero, profano, mentiroso, desonesto. É tudo o que a Bíblia fala, que Cristo desenha em palavras, ou retrata em palavras o coração do homem. Como ele fala lá acho que em Marcos 7, né? Então está acontecendo hoje. O que acontecia em Israel naqueles dias acontece hoje. Os irmãos podem ver, eu acho que é no capítulo 64 ou 66, que não há mais sinal de invocação. Você não vê ninguém mais invocando. Todo mundo cuidando dos seus negócios, corrupção generalizada. Está acontecendo em nossos dias o que tinha lá em Sodoma e Gomorra, irmãos. O povo trabalhava e nas horas vagas iam para suas práticas pervertidas. A sociedade toda estava corrompida. Mas você fala assim, hoje até o nosso jovem Clinton pregou aqui, né? E ele falou, você pode ser uma pessoa boa, aos olhos seus, mas você é tão corrompido quanto os outros. Tem diferença. Tá? É isso que a Bíblia ensina, irmãos. Então, o que temos hoje, irmãos? O orgulho do pecado é tão grande que ajuntou com o orgulho religioso. Nós temos hoje uma religião orgulhosa, nariz empinado, onde cada um acha que ele criou um tipo de Deus. Eu faço o que eu quero. Eu penso assim. Eu não quero saber o que a Bíblia diz. Está vendo? Então, hediondos e vis pecados. Eu nem estou falando daquelas maldades tremendas como adultério, fornicação, o que mais, irmãos? Estupro e outros pecados grosseiros que nós temos visto e ouvido em nossa sociedade. Eu estou falando, irmãos, do pecado de querer fazer o que quer. Cada um é dono do seu próprio nariz. Uma mulher não quer mais respeitar o seu marido? Pronto, eu faço o que quero. Ela nem precisa ser dita que ela é adúltera. Ela simplesmente quer fazer o que quer. Nós estamos numa sociedade que cada um, ele se acha um Deus próprio. Ele criou uma divindade no coração e diz, eu faço o que eu quero. Não importa o que a Bíblia diz. Então, queridos irmãos, esse orgulho de hoje, o orgulho moderno, que é diabólico, impede que as pessoas vejam seus pecados. Então, um pastor pregador como Davi Sena, e como outros, até como o Clinton também, ele está crescendo, está desenvolvendo, eu estou contente com a vida dele. Mas não é bem aceito hoje. Nós seremos aceitos se falar coisa bonita, falar que é a eleição, que é a predestinação, o povo gosta de ouvir isso. E até corre para as igrejas. Mas nós não queremos isso. Nós queremos pegar a espada e furar o homem.
para ele ver o coração dele. É como o médico faz quando vai fazer uma cirurgia. A Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Outro detalhe, aquele povo de Israel tentavam encobrir os pecados com aparência e muita atividade religiosa. Hoje é o que mais tem, ativismo religioso, irmãos. Isso encobre a condição do coração. O povo quer estar numa igreja e fazer alguma coisa. Eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero pular, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero sair para falar para todo mundo. Espere um pouco. E essas atividades podem encobrir a maldade do coração. Outro detalhe. Eles faziam religiosamente o que os traficantes fazem com droga. Tá? Quando a religião não é baseada ou fundamentada nas escrituras sagradas, ela termina tendo um efeito droga. Que você precisa sempre daquela mesma coisa. Você tem que voltar. Ora, irmãos, está acontecendo isso em nossos dias. Não há mais um Senhor na vida. Não há um Senhor dirigindo a vida dos homens. Nem um Senhor controlando a vida das mulheres e dos jovens. Cada um segue o seu próprio caminho. Nós temos crentes? Não temos, irmãos. São pouquíssimos os verdadeiros crentes. É como diz em Isaías capítulo 1. É como uma palhoça separada. Já viu aquelas palhoças no pepinal, como diz a linguagem de Isaías? Ninguém dá importância para aquele grupinho de crentes. São os eleitos de Deus. Eles são poucos. Queridos irmãos, o que vamos fazer? O capítulo 7, o capítulo 57, descreve o coração do homem tão enganoso e tão enganador. O capítulo 57, eu coloquei 7 aqui, mas é o capítulo 57. 2 capítulos anteriores a este aqui. Tá? Agora, irmãos, alguns estão apelando, dizendo que estamos chegando à volta de Cristo. Estão como que olhando para cima. Quando é que o Senhor vai voltar? Estão olhando também os acontecimentos. Em Israel agora, com essas guerras, um prenúncio da volta de Cristo? Não sei. Eu desconheço o relógio de Deus. Eu desconheço a agenda dele. Eu quero trabalhar. Trazer de volta o quê? O ministério da pregação. O ministério profético. E eu, como um profeta e pregador, sou um PP, profeta e pregador. Se quer acrescentar mais um P, profeta, pastor e pregador. PPP. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos precisando da pregação. Estão falando em abrir novas igrejas. Pode ir. Mas o que mais nós estamos precisando hoje é de púlpitos que pregam a palavra. Pregam o que Deus mandou pregar. Se é que nós estamos querendo que Deus volte em compaixão para o nosso país. Quando eu penso no nosso país, eu vou longe. Mas eu penso e oro muito mais por Ribeirão Preto. Uma cidade maldosa, endurecida. Então, irmãos, vamos para o texto? Até agora, eu tenho andado lá de fora da casa. Eu tenho andado na calçada. Vamos entrar na casa de Deus agora, tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver. É só 2 pontos, irmãos. Então não vão demorar muito, não. Então os irmãos não fiquem preocupados, não, achando que eu vou pregar até meia-noite. Não vou fazer. Vamos primeiro a fidelidade do Salvador. Vamos ver? Olha o texto. Agora tome o texto e examine. Olha a fidelidade dele. Eis
que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. A ideia que traz de antemão é que Deus frustrou-se. É que nós temos um Deus com a mão paralisada. Os irmãos sabem o que é mão encolhida? É aquela mão que não está mais em ação. Já viu a pessoa que está com a mão ou com o braço assim? Ele não tem nada o que fazer mais. Será que o nosso Deus encolheu o braço? Ele diz não. Irmãos, nos dias de Isaías, ele está falando, meu braço não foi encolhido. Na lei, Deus estava falando, meu braço não está encolhido. Enquanto nós estamos olhando para cima, quando nós estamos querendo ver o trono de juízo de Deus lá no céu, quando nós estamos querendo ver o céu aberto e a igreja sendo chamada para subir, o Senhor ainda está com o braço forte para salvar. O que significa a mão de Deus em Isaías? A mão dele indica que não há outro Salvador. Não tente outro meio. Não tente procurar usar, vamos dizer assim, a habilidade humana para criar meios de alcançar pessoas. A mão do Senhor não está encolhida. Quando nós saímos da Bíblia, nós nos enveredamos por caminhos errados, irmãos. A salvação pertence a Jeová. Ele é Deus. Ele é Deus. O povo não quer? Por quê? O povo nunca quis. Eu nunca houve uma época que o homem quis salvação. Nunca houve, irmãos. Por que, então, o braço do Senhor não efetua esta salvação? Vamos para aqui o texto. Tudo foi conquistado pelo seu braço forte. Veja, irmãos, que ele fala aqui que o próprio braço dele trouxe a salvação. Os irmãos sabem, o livro de Isaías é o livro mais glorioso em termos de salvação. No capítulo 53, Deus apresenta o seu Salvador Jesus Cristo na cruz. Jesus é o braço forte de Deus para salvar. Braço estendido. Deus está falando, meu braço está poderoso. Ele diz, eu sou capaz de salvar. Vendo? Os irmãos sabem o que é braço forte. Um filho, vamos imaginar uma criança do tamanho do Theo, né? Como ele confia no braço do pai dele. Ele vem para mim também, ele gosta de estar no braço do vovô. E assim toda criança. Deus está usando uma ilustração, é a linguagem figurativa, irmãos, para falar que o braço dele é forte. É igual um homem desafiado. Você vai sustentar sua família? Ele diz, eu ainda estou forte para trabalhar. Eu ainda estou forte para proteger minha família. Deus é o valente da salvação. Ele não perdeu a força dele. Eu cheguei a 70 anos. Eu não sou mais aquele jovem de antigamente. Eu me lembro que eu fazia muito serviço em casa. Eu me lembro que até serviço de pedreiro eu já fiz sozinho. E tinha força. Hoje não tem mais. Com Deus não. Passa os anos. E ele diz, você está velhinho? Eu vou carregar você nos meus braços. É assim. Ele nunca fica velho. O braço dele é o mesmo. Outro detalhe aqui, queridos irmãos. Nunca a mão de Deus foi encolhida. Seria aterrorizante
se a mão do Salvador enfraquecesse. A impressão que dá hoje é que a mão do Salvador enfraqueceu. Você olha os seus vizinhos, ei-los no pecado, e você está orando, né? Você está orando, pedindo a Deus para salvar. Nada. Você olha o povo da rua onde você mora, o povo no pecado. Olha a ignorância espiritual. Olha a maldade na boca dos homens. Olha a perversidade que estão praticando. Olha, até o nome de Deus tem sido usado de forma terrível na boca de muitas pessoas. Inventaram uma divindade hoje, diz que estão louvando. Então, queridos irmãos, veja, diz ele também aqui, que a mão dele não enfraqueceu. É Satanás que sempre se ocupou em apresentar outro Salvador e outra salvação. Hoje, Satanás está falando, nós temos o Jesus nosso. Nós temos o Salvador nosso. O problema seu é falta de dinheiro. O problema seu é falta, você não tem felicidade. Você não aproveita a vida. Ele está falando para os jovens, aproveita a vida enquanto você está vivo. Aproveita enquanto você está vivendo. Vai viver a vida. É essa divindade que o diabo tem apresentado hoje, irmãos. E tem trazido tanto estardalhaço para dentro da nossa sociedade e dentro da igreja também. Pessoas não convertidas entraram nas igrejas. Estão dizendo que estão louvando a Deus. O braço de Deus enfraqueceu? Não. Por que ele não salvava o povo de Israel? Por quê? Não era ele unicamente o Salvador? Não era ele? Por que ele não está salvando se ele só ele é o Salvador? Não é Maria, não é um padre, não é um papa, não é um pastor, não é a oração, não são as obras, só ele é o Salvador, por que ele não está salvando? Veja, olha o que diz. O versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Ele usa a figura da mão. Mas veja adiante. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Braço e ouvido. Os irmãos perceberam aqui? O braço é para agir. O ouvido é para ouvir. Então essas duas partes do corpo, Deus usa como figura de linguagem. Para dizer, eu não estou fraco. Eu vou mandar meu filho para morrer na cruz. Significa que eu não perdi o poder de salvar. Em segundo lugar, ele diz, não estou surdo. Ele diz, eu ainda estou pronto para ouvir. Os irmãos perceberam agora? Braço para salvar, ou mão para salvar, e ouvido para ouvir. O que ele está dizendo? Tem algum pecador aflito, desesperado? Tem algum pecador clamando por salvação? Ele diz, eu não estou ouvindo. Não tem ninguém me invocando o nome agora. Não tem. Queridos irmãos, está vendo? O poder de Deus acabou? Não. O ouvido dele foi tapado por causa de idade? Não, Deus não fica idoso. Ele é o mesmo Deus. Ele diz, não estou ouvindo o clamor. Eu não estou ouvindo. Não tem ninguém pedindo. Olha, eu aqui, no trono de salvação, pronto para salvar. Tem alguém? Eu não estou ouvindo. Os irmãos já viram como a pessoa que tem determinada função, ela está ativa. Antigamente, os médicos, eles não tinham lugar hoje. Hoje você vai numa clínica, você paga X para examinar o ouvido, X para tratar da cabeça, X para cuidar de outra parte do corpo, não é? Mas antigamente um médico ele era, vamos dizer assim, um polivalente. Ele pegava a maletinha dele, naquela casa tem alguém doente, ele ia lá,
Naquela outra casa tem alguém doente, já levava aquela maletinha dele e talvez um pouco de remédio lá. Os irmãos perceberam que o Deus da Bíblia é o Salvador? E para salvar, ele está aqui, ó. Estou querendo ouvir. Tem alguém clamando? Não estou ouvindo. Meu braço está pronto. Tem alguém para salvar? Irmãos, imagine que, vamos supor que o nosso irmão Emanuel trabalhe como salva-vidas numa praia lá em Santos. Né? E a empresa que o chamou disse, você vai ganhar por pessoas que você salvar. Ele passa o mês, não tem uma pessoa que grita. Então não estou. O que é que eu vou fazer aqui? Eu estou aqui apurado. Tem alguém gritando, me salve, socorro. Tem alguém, meu braço está forte, eu sei nadar, eu vou lá e livro. É isso que Deus está querendo dizer. Mas escuta, não está tendo muito louvor? Não está tendo muito barulho? Não está tendo muito aleluia e gritos de adoração, louvorzão que eles chamam? Mas ele é o Salvador. Ele está pronto para salvar. Mas ele quer ouvir. Tem gente clamando? Não. Não está ouvindo. Vamos adiante, irmãos. Nunca haverá salvação se não houver pecadores convictos. Nunca haverá médico trabalhando se não tem doente. Nunca. E agora, irmãos, nunca haverá a atuação dele se os ouvidos nunca ouvirem alguém clamando. Meus irmãos, o Senhor é atuante na salvação. Ele não fica sentado lá e ordenando, anjo, veja se algum telefonema aconteceu aí. Vê se alguém ligou. Não, o Senhor está atuante. Quando tem alguém clamando, ele está perto dele. Ele não precisa pegar o carro dele, nem o helicóptero. Ele está perto. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é o Salvador em todos esses desígnios dele, em todas essas prerrogativas dele. Ele é o Salvador, ele está perto. Mas a função dele ele não está fazendo. Porque ele não está ouvindo o clamor. E essa ausência de clamor é sinal de que está todo mundo bem? Não. É sinal de que está todo mundo orgulhoso. O Senhor Deus é o Deus dos humildes. E os humildes dependem. Olha, queridos irmãos, a graça opera onde há fraqueza. Onde o homem é nariz empinado, onde ele é dono de si, a graça não opera. Deus está pronto a ouvir clamor dos aflitos. Quem? Olha as ruas de Ribeirão. Olha a maldade. Levanta domingo de manhã. Olha o povo puxando cachorro na rua. Olha saindo para fazer compra. Cadê a adoração a Deus? Cadê o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Cadê homens levando a família, conduzindo seus filhos para ouvir a palavra de Deus? Cadê os homens de Deus? Cadê as famílias? Nós ouvimos barbúrdia, nós ouvimos música profana, nós ouvimos grito, pinga, gente com cerveja, gente gritando nas ruas, com tanta maldade. Agora vamos passar para o segundo ponto, onde diz o quê? A triste condição do homem. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vamos examinar isso aqui, irmãos. Os irmãos viram o problema? Descobriram? No versículo 1, Deus está falando o quê? Ele apresenta em linguagem figurativa sua mão
seu ouvido. Clama-me e responder-te-ei. Está vendo, irmãos, o que está acontecendo? Será que o fracasso é de quem? É do povo lá fora? Eles são fracassados no pecado, coitado. Eles estão mortos. Qual é o problema? Se os irmãos olharem o livro de Isaías, vocês vão perceber que Deus ataca as autoridades religiosas. Ele ataca hoje os pastores. A igreja falhou. Cadê os pastores? Cadê os pregadores? Estão falando hoje de família. Olha, nós queremos falar hoje sobre como viver como casal. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Eles estão falando sobre outras coisas. Como podemos melhorar a igreja? Como podemos resolver o problema de filhos nessa situação? Não! Não é a mensagem de Deus. Cristo não veio para isso. Ele veio buscar e salvar perdidos. O mundo é um palco de pecadores mortos no pecado. Ele não veio arrumar a família. Ele, pelo contrário, ele veio dividir. Converta o homem na sua casa e a esposa não quer. Converta a mulher e o marido não vai querer mais que ela fale de Deus. O Senhor veio dividir. Família. Vamos lá. Não há maior miséria para um povo do que sua situação espiritual oculta. Queridos irmãos, toda função do diabo dentro de uma sociedade religiosa é encobrir o povo, encobrir sua maldade com uma falsa religião. Está vendo aqui? Então o que Satanás faz? Ele faz com que todo mundo seja religioso. Foi assim em Israel. Os irmãos lembram o capítulo 1? O povo ia para Jerusalém, levava dinheiro, levava seus instrumentos musicais, levava os bezerros para serem oferecidos, levava as ovelhinhas para serem oferecidos no altar. Todo mundo estava achando que estava maravilhoso. Mas o Senhor olhou para quê? O coração deles. Eu estou vendo vocês? Eu não estou vendo pessoas sinceras. Eu estou vendo hipócritas. Pessoas não convertidas. Pessoas cujas maldades estão no coração. O amor ao dinheiro, o amor à imoralidade, o amor ao erro, o amor pela injustiça. Eu estou vendo, da cabeça aos pés, vocês estão carregados de iniquidade. Ele convida o quê? Para uma melhora religiosa? Não, ele, vinde a mim, vinde, pois, e arguir-me. Ele diz o quê? Ainda que os vossos pecados sejam assim, 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 eles se tornarão mais alvos do que... Nota como Deus está querendo tratar com o quê? Com o pecado. Vamos então voltar aqui, irmãos. Não há maior miséria para um povo do que sua situação espiritual oculta. Por isso, irmãos, eu estou falando sempre, precisamos de pregadores que vão e investigam as almas, que vão além da aparência, que vão no coração do pecador. Sua situação é grave. Um jovem africano mandou uma mensagem para mim no chat, pelo Facebook. Eu não acho que não sou crente, não. Eu fui numa igreja e tal. Caia aos pés de Deus. Você está querendo o quê? Caia perante Ele. Falei isso para um jovem, um outro jovem aqui, um cunhado meu. Você está orgulhoso, caia perante o Senhor. Ele é Deus. Sua vida está em perigo. Nós estamos vendo isso hoje, irmãos. Eu te amo, vem para cá, vem para a minha igreja, aqui tem amor. Escuta, queridos, aquele povo de Israel estavam sentindo bem, eles eram religiosos, eram,
mas jamais conheceram a triste condição na qual se encontravam. Agora, eu quero trazer isso para vocês aqui, para todos quantos me ouvirem. Vamos lá. A lei de Deus os amaldiçoava. Eles estão querendo ser abençoados. Olha, eu quero a palavra amiga. Eu quero sentir que... Eu quero falar amém. Eu quero que você fale coisas que me agradam. Mas a lei de Deus diz maldito. A lei de Deus me atacava. Eu conversei com uma senhora esses dias. Ela diz, não sei que fulano de tal deve estar falando mal de mim. Ela não me preocupa com isso. A Bíblia fala mal de você. Todo o tempo. A lei de Deus lhe xinga. Por que você está querendo saber se os outros estão falando mal ou bem de você? Quando Deus mesmo, através da lei santa dele, está xingando o pecador. A lei de Deus. E hoje os homens querem sentir abençoados. Quando a Bíblia apresenta maldição, o terror da ira vindoura de Deus sobre a cabeça deles. Outro detalhe, irmãos. O inferno esperava aqueles homens lá de Israel, mas eles não percebiam o perigo. O inferno está de boca aberta, esperando os moradores de Ribeirão Preto e do Brasil. Você vê aquele povo na sua rua? Você vê os seus vizinhos? Você diz, eu sou crente em Cristo, mas o inferno está esperando eles. Você vê esse povo saindo na rua, e com música, e pulando, e gritando, fazendo festa, tomando cerveja, e diz que, até falando o nome de Deus, o inferno está esperando com a boca aberta. E eles não percebiam. Olha, queridos, a gravidade do pecado ficou encoberta. E Satanás funciona como um falso médico, dando a todos algo que faça com que eles não sintam as dores. É tarefa de Satanás injetar algo que tira a dor da consciência dos homens e das mulheres. Eu posso falar para os irmãos que eu já preguei aqui, e pessoas saíram correndo, com medo, a consciência culpada. Hoje eles estão fazendo tudo para pessoas querer sentir a presença de Deus. Levante as mãos, ore, todo mundo orando. Primeiro sinta o que você fez contra Deus, sua queda em Adão, como você já nasceu pronto para mentir, pronto para viver no pecado. John MacArthur falou uma coisa que eu nunca esqueço disso. Os homens não querem que pregue falando mal deles, mas eles dia a dia vinham falando mal de Deus. Vivem zombando de Deus. Olha a boca deles. Olha o que eles fazem. Olha por onde eles andam. E não querem que fale mal deles. A Bíblia fala. Então, queridos irmãos, vamos lá. A gravidade do pecado, hoje, ficou encoberta. O que mexeu com a mão de Deus e com os ouvidos de Deus? O que foi que mexeu? Ele diz, as vossas iniquidades fazem separação. Deus está tratando de quê aqui? A santidade dele. Ah, mas as igrejas hoje, os pastores estão falando, fale da graça. É graça, é graça. Até cantam o hino, graça sobre graça. E graça sobre graça, é uma música que eles inventaram. Graça sobre graça. Escutem a santidade de Deus. Quando Deus atingiu Sodoma e Gomorra, não foi na lei. Não foi na lei. A lei viria muitos anos depois. Porque, meus queridos, quando a sociedade está vivendo do jeito que está agora,
em tremenda ofensa contra a santidade de Deus, o que é que nós vamos esperar? Nós vamos esperar Deus abençoando, salvando? Não. Olha a santidade dele. Olha o nome dele em vão. Olha a glória dele deturpada. Olha o nome dele em escândalo. Olha pessoas que dizem que são crentes vivendo escandalosamente. O que é que nós vamos esperar? Ele diz aqui no texto: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, irmãos, como Deus encara cada ato praticado? Eu estou falando aqui não de crentes, eu estou falando do mundo lá fora. Primeiro, ele encara como imundície. Deus nunca tolerou o pecado. Qualquer pecado para Deus é pecado. É horrível. Ele odeia. Hoje querem dar nomes santos para os pecados. Hoje estão falando que o moço fornicar com a moça é normal. É felicidade. Não é, se não é felicidade, é desgraça. Roubar hoje, mentir. Mentem contra Deus. Queridos irmãos, isso é brincadeira? As vossas iniquidades fazem separação. Eu pergunto, mas vocês podem falar comigo. Pastor, tem muita gente crente. Os verdadeiros crentes, eles sentem quando eles estão em pecado. Eles voltam para o seu Deus. A disciplina vem. Quando não vem disciplina é porque não é crente. O Senhor disciplina seu povo. Se está dentro da sociedade, dizendo que é crente e vivendo com o mundo, participando do mundo, não separando do mundo, é porque não é crente. Vamos lá. Deus também trata como inimigos. Pecado é inimizade para Deus. Inimigos. Como Deus também trata, irmãos, como invasores que mancham, suja a criação de Deus. Todo pecado é assim. Então Deus volta em sua ira contra o pecado. Vamos lá. Como desafiadores do trono de Deus. Cada pecado é um desafio ao trono de glória. Venha Deus, faça. Os irmãos viram lá em Isaías, capítulo 5, como o povo pecava e dizia: cadê Deus? Mostra agora que o Senhor não gosta disso. Eles estão fazendo isso. Está vendo? Puxando o pecado com cordas da iniquidade. E como causa de imediata punição. Vamos lá. Seus disfarces não os encobrem. Porque a mão de Deus está estendida para punir. Deuteronômio 2,15 fala sobre isso. Mantém o homem longe do Salvador e da salvação. Os homens caíram no buraco e não perceberam. E quando o pecado é mais maldoso ainda, o buraco é mais profundo. E quando o buraco é mais profundo, fica difícil de sair. Quanto mais o homem se mete no pecado, mais orgulhoso ele fica, mais arrogante, mais desafiador ele fica. Quanto mais perto do inferno, mais o homem fica orgulhoso, porque Deus o abandona. Deus endurece o coração. Eu me lembro do meu irmão. Ele foi criado na igreja. Cantava na igreja quando era pequeno. Quando cresceu, envolveu em tanto pecado. Foi envolvendo e não queria mais ouvir conselho.
Passou a ouvir meu irmão mais velho, que é testemunho de Jeová. Ele começou a ouvir porque este ensino dessa seita perverte mais o coração ainda. Morreu no pecado. Não ouvia mais. Mesmo a morte perto, não se humilha. Queridos irmãos, o pecado os engana. Eles acham que está tudo bem, sem saber que estão longe de Deus e mais próximo do castigo eterno. Agora, a pergunta: Deus escondeu o rosto dele? Olha, irmãos, Deus fala do seu rosto, ele diz o quê? Olha o versículo 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Mas, escuta, irmãos, nós escondemos também de imundície. Já viu um crente, se ele está na internet e tem uma cena imoral, ele sai daquilo e fala, não quero ver isso, eu não quero ofender o meu Deus, sai daquilo da minha frente. O crente é assim, ele quer santidade, ele está sujeito a ver coisas que não deve ver, mas ele foge daquilo, porque ele quer manter sua veste limpa perante o Senhor. Nota, irmãos, agora Deus fala do rosto. Deus está escondendo o rosto, como nós escondemos de uma imundície. Então lembra, irmãos, Moisés buscando a face de Deus. Deus estava dizendo assim, Moisés, não fale comigo, não quero ver. Esse povo pecou contra mim, eu não quero ver. E Moisés buscando a face. É como uma criança querendo um presente do pai, e o pai diz, não, você me desobedeceu. E ele vai, e conhecendo o coração do pai, a criança vai. Moisés foi na face de Deus, como que puxando, volte o olho para mim, Senhor, ou o Senhor vai conosco, ou nós não vamos. A ideia de que Deus se mantém longe enquanto não houver o quê? Você fala, pastor, nós não estamos na lei. Mas sabe de uma coisa? A lei vigora, não vigora a lei de Moisés, mas vigora a lei santa de Deus. E a lei continua a amaldiçoar o homem no pecado. A lei continua apontando que só Cristo salva. E escute, enquanto não houver quebrantamento, Deus não ouve. Ele é o Deus dos humilhados. Enquanto o homem não cair por terra, enquanto o homem não silenciar sua voz, parar de resmungar, parar de queixar, parar de querer viver como quer viver, Deus não ouve. O rosto dele está virado. Ele não tem prazer no orgulhoso. Ele não tem prazer no soberbo. Ele tem prazer em quebrantados. Cadê os quebrantados? Cadê as almas? Oh, meus queridos, você lembra que diz, 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora, meus queridos, a ideia geral do texto é que Deus se mantém longe enquanto não houver quebrantamento. Quem pode quebrantar primeiro? A igreja. Nós que somos crentes. Você quer que as almas sejam salvas? Eu quero que as almas sejam salvas. Mas quem tem que primeiro quebrantar? Nós. Quebrantarmos perante o Senhor. Onde há orgulho, o Senhor não opera. Onde nós estamos envolvidos com o mundo,
o Senhor não opera. Queremos ver as almas sendo salvas. Curvemo-nos perante o Senhor. Ele ainda não retornou para buscar a igreja, irmãos. O trono dele é trono de misericórdia ainda. Não está no trono que fala a Bíblia em Apocalipse capítulo 4 e 5. Ele está no trono de misericórdia. Cristo está sentado ao lado do Pai, rogando pelos dele. E então, irmãos, qual é o que Deus tem que fazer agora? O que Ele quer fazer, irmãos? Não tem outra solução senão o arrependimento dos pecadores. O que está acontecendo hoje, aconteceu nos dias dos juízos. Parece que ninguém quer alguém dominando a sua vida. Escute, se não houver arrependimento, pode vir o juízo. E quando Deus traz juízo sobre o mundo, a igreja sofre. Vocês serão presos, perderão a Bíblia. Deus tem uma capacidade incrível de entregar um país nas mãos de terroristas. E Ele o faz. Porque Ele chama os terroristas. Pode vir. Pode vir. Acabe com Ribeirão Preto. Acabe com o Brasil. Feche as portas do salão. Fecha. Tira a Bíblia. Ele faz isso. Por quê? Porque o nome dele está sendo blasfemado. A igreja de Deus não está submetendo a ele. Nós queremos que as almas sejam salvas? Queremos. Voltemos para Deus. Voltemos de coração. Não voltemos com brincadeira. Não voltemos buscando emoções. Voltemos buscando a verdade. O que tu queres de mim? Olha, queridos irmãos, nós temos que, primeiramente, nos arrepender de uma vida errada que vivemos, para agradar o Senhor, e o Senhor ouvir nossas petições em favor desse povo que perece. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos uma igreja pequena, mas o momento agora é para voltarmos de coração, dedicar e consagrar, buscar a face dele, se humilhar, dedicar toda a nossa vida ao Senhor, para ele fazer a sua obra, enquanto ele não volta para buscar a sua igreja.